Meu amado irmão, meu querido amigo, minha amada irmã e amiga em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja com você e com a sua casa. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a essa semana de oração. Muito obrigado a todos vocês por compartilhar os vídeos. Muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no canal. E muito obrigado por aquele like que você tem deixado aí no canal. Os likes são poucos, é verdade. Podemos melhorar esse like aí, né? Nós temos mensagem aí com mais de 200 visualizações e com 10, 12 likes. Poderíamos ter aí pelo menos 50, 60 likes aí. E com certeza os vídeos iam se expandir rapidamente no YouTube, porque o YouTube gosta quando a gente deixa o like, ele avalia o vídeo como muito relevante, então a rede social do YouTube promove o vídeo dentro da sua rede geral. Amados, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e diante de Ti queremos viver para todo sempre. Queremos estar contigo em Sião, a nova Jerusalém. Queremos sair desse mundo tenebroso, de pecado, de tristeza, de fracasso, de derrota, de lágrimas. Queremos, ó Deus, sair deste mundo de separação. Queremos ir para um mundo melhor, onde não haverá lágrimas, tristeza ou separação. Fica conosco, Pai. Ajude-nos e aceita-nos diante de Ti. Perdoe as nossas fraquezas, apague os nossos pecados, perdoe e cure as nossas doenças, Senhor. Nós te pedimos que agora, ao abrir a Tua palavra, fale conosco. Aceita a nossa adoração e louvor a Ti nesta hora. Nós louvamos ao Senhor e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, meu querido amigo, minha amada irmã e amiga em Jesus Cristo, você não imaginava, né, que o Salmo 20 tinha tanta coisa para a gente, não é? Só a palavra sustento aí, né, já dá para a gente refletir bastante. Deus quer sustentar você, mas Ele quer sustentar você de pé. No meio das tempestades, das lutas dessa vida, Deus quer que você tenha paz. Paz na tempestade, paz nas tristezas, paz nas perdas. Deus quer que você viva em paz, na esperança de que em breve tudo isso vai passar. Jesus Cristo vai voltar, então você estará com Ele para sempre no céu. Aí diz assim, versículo 3 e versículo 4, nós vamos tirar aí uma mensagem para a gente hoje, tá certo? E depois a gente vai para as duas últimas mensagens aí do Salmo. Observe aí no versículo 3 e 4, diz assim: que Ele se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que Deus te conceda o que o teu coração deseja, e Ele realize todos os teus planos. Amados, essa é uma mensagem que talvez você nem goste dela, porque na verdade eu tenho que ser sincero com você. Aliás, uma coisa que eu sempre digo no meu canal é que a nossa vida não tem que viver com a gente agradar a si mesmo ou agradar as pessoas à nossa volta. E aliás, o meu canal Andar com Deus, o meu Andar com Deus, ele tem essa filosofia. A gente não está aqui para agradar a nós mesmos. Eu não estou buscando aplauso ou exaltação própria. O meu desejo aqui é mostrar para todos nós que existe um caminhar com Deus que pode ser efetivo e que nos leve a ter sucesso na vida espiritual. E o que eu vejo hoje, infelizmente, é que nós estamos vivendo a religião do fracasso.
Como assim, Renivaldo? Religião do fracasso? Porque a nossa religião hoje, ela se limita a pedir coisas a Deus e esperar que Deus seja como um banco, como um correio, como um caixa eletrônico, como um pronto-socorro, uma unidade de emergência no hospital, uma clínica de psicoterapia. Então, quando você está com a dor de cabeça, o que é que você faz? Você vai à farmácia. Você está com a dor no pé, você vai à farmácia. Você está com um problema mais sério, então você procura o pronto-socorro. Você está precisando de dinheiro, então você vai no caixa eletrônico. Se você observar bem, seja sincero com você, seja sincero comigo, por que você vai a uma igreja hoje? Qual é a motivação que você encontra de se levantar cedo, se arrumar, trocar de roupa, vestir a sua melhor roupa e ir para viajar, tem quem sabe 2, 3, 4 quilômetros e ir a uma igreja? Qual é a motivação? E por que você faz isso? É porque você tem certeza da vida eterna? Porque você tem certeza que Deus é seu Pai, que ama você, que cuida de você e espera um encontro com você na igreja? Percebe? Então hoje tem muitas igrejas lotadas, oferecendo o quê? Curas, solução de problemas. Ah, você está com problema no seu casamento? O seu marido está querendo deixar você? Então tragam a roupa dele, eu vou orar para Deus resolver esse problema. Ele está com problema de bebida? Então tragam a roupa dele, tragam algum item dele, a gente vai orar para que Deus tire a bebida dele. Que religião é essa? Leia de novo o texto comigo. Leia de novo o texto. Leia aí. Olha o que está escrito, ó. Que o Senhor, que Ele se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que Deus te conceda o que você deseja e que Ele realize todos os teus planos. Então você está vivendo essa religião em que você espera que Deus seja isso? Então muita gente hoje não gosta das minhas pregações e muitas pessoas hoje têm até cancelado a inscrição no meu canal. Umas 4 ou 5 no ano de 2022 cancelaram a inscrição porque às vezes eu tenho que dizer a verdade para você e a verdade dói. Porque Deus quer mais do que uma religião. Deus quer um relacionamento. Essa religiosidade não agrada a Deus. Esse só frequentar a igreja não agrada a Deus. Quem assistiu a minha série Daniel, e quem assistiu a minha última série, o Jesus Radical, sabe o que eu estou dizendo. Na minha série O Jesus Radical, inclusive, nós lemos Isaías capítulo 1. Vamos ler de novo, Isaías capítulo 1. Olha o que está escrito. Isaías capítulo 1. Ah, Renivaldo, você disse que essa semana de oração seria 7 bênçãos. Perceba que aqui Deus está falando de bênção aqui, tá bom? Mas observe, a gente vai explicar o texto para você entender a mensagem direito. O que eu estou dizendo que muita gente não gosta é porque você espera
E hoje muita gente acessa os vídeos do YouTube esperando esses pregadores aí dizer que Deus vai abençoar você, que Deus vai resolver todos os teus problemas, que Deus vai tirar você das mazelas, das picuinhas, que você vai... Esse tipo de pregação você não vai ver aqui no meu canal. Agora, lógico que em meio a todas as dificuldades, quando você está em paz com Deus, aí quando você faz a coisa certa, pelo motivo certo, na hora certa, na direção certa, lógico que Deus vai abençoar você. Tá certo? Essa era a motivação da oração lá do Salmo 20. Mas leia Isaías capítulo 1, versículo 10 até o 16. Diz assim: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do seu Deus. Versículo 11. Assim diz o Senhor: de que me serve a multidão dos sacrifícios de vocês? Estou cansado das ofertas que vocês me oferecem. Estou farto desses holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue dos novilhos e nem dos cordeiros nem de bodes. Isso é Deus dizendo. Isso é Deus falando de pessoas que estão indo à igreja, dizendo que está cultuando a Deus, cantando, louvando, festejando, fazendo show para Deus. Não é eu que estou dizendo, não, a Bíblia. Leia Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10. Deus diz, eu estou cansado disso e não gosto de nada disso. Estou farto, enjoado. A palavra enjoado aqui é com ânsia de vômito. Aí você compara com Apocalipse capítulo 3, que Deus diz que está a ponto de vomitar uma igreja da sua boca, porque ela é indiferente à mensagem que ele tem para ela. Versículo 12, diz assim: quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisar dos meus atos? Qual é a motivação que você tem de ir a uma igreja? Por que você vai a essa igreja? Por que você está fazendo isso? Entendi. Você já respondeu. Porque eu quero um milagre para o meu filho que está fora da igreja. Eu quero um milagre para o esposo que bebe. Eu quero um milagre para minha filha que está desempregada. Eu quero um milagre. Eu quero uma bênção. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero que Deus abra o céu e faça chover bênção na minha casa. E resolva todos os meus problemas. Então Deus está dizendo, verso 13, leia comigo: não me tragam esse tipo de sacrifício. Não me ofereçam esse tipo de culto. Versículo 13 ainda diz mais: o incenso de vocês, esse culto de vocês, para mim, é abominação. Eu odeio essas festas de vocês, as luas novas, os sábados de vocês. Eu estou cansado disso, e isso para mim cheira a pecado. Olha que coisa triste Deus está dizendo dos nossos cultos. Verso 14: as festas de vocês, da lua nova, as solenidades, a minha alma aborrece. Estou cansado e não posso suportá-las. Versículo 15: quando vocês estendem as mãos para mim, eu fecho os olhos. Sim, quando vocês multiplicam as orações de vocês, eu nem sequer ouço. Versículo 15: eu nem escuto as orações de vocês. Provérbios capítulo 28, versículo 13 está escrito: o que fecha os ouvidos para não ouvir a lei, aquele que não quer ser fiel, aquele que não quer se comprometer com Deus, até a sua oração é abominável. Isaías 1, 15, Deus está dizendo que Ele odeia até as nossas orações, quando o nosso coração está corrupto, carregado de pecado. Verso 16. Diz assim: livrem-se, purifiquem-se. No versículo 15 diz que o nosso coração está carregado de pecado, né? No versículo 16 diz: livrem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade de vocês, os caminhos errados de vocês,
e parem de fazer o mal. Verso 17, aprendam a fazer o bem e repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam as viúvas. Vamos voltar para o Salmo 20, porque aqui agora você vai entender a mensagem e a bênção que Deus tem reservada para você. Lembra da mensagem de ontem? A mensagem de ontem, o salmista ora para que Davi permaneça fiel. Que Deus o sustente de pé nessa batalha e que ele não seja derrotado pelo mal. A nossa oração dia a dia tem que ser: Senhor, livra-me da tentação. Não nos deixe cair na tentação. Porque a tentação virá, os problemas virão, as lutas aparecerão, você terá problemas, dificuldades, tristezas, perda, fracasso, derrota. Agora Deus não quer que você caia. E se você pedir o socorro de Deus, Ele vai sustentar você de pé. Até que Jesus Cristo venha e te dê a coroa da vida eterna. Agora leia o verso 3 e 4, aí você vai entender agora. O verso 3 e 4. Diz assim: que Ele se lembre de todas as tuas ofertas. Que, olha o que aqui de novo. Ó. E esse que relembra a mim e a você que eu preciso ser fiel. Quando eu sou fiel a Deus, e eu, ainda que venha a tribulação, as perdas, os problemas, Deus estará comprometido comigo para ouvir as minhas orações, para atender, para socorrer, para sustentar, para proteger. Que Ele aceite as tuas ofertas. Que Ele se lembre de todas as tuas ofertas de cereais e que Ele aceite os teus holocaustos. Agora eu quero falar uma coisa para você aqui, porque o texto está falando para aceitar, né? Aceitar a oferta, aceitar a oferenda, né? Receba, lembre. Isso diz alguma coisa para você? Diz não? Então eu vou refrescar a sua memória. Vamos para Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que o salmista está dizendo aqui é que Deus aceite Davi. O que o salmista está dizendo é para Deus aceitar Davi. Porque o que você oferece, as nossas ofertas, ela deve ser resposta. O nosso culto precisa ser resposta de Deus aceitar a gente, de Deus tomar a gente em seus braços, de Deus abençoar você, de Deus curar você, de Deus cuidar de você. Aí você oferece um culto de louvor e gratidão. Eu vou citar um texto do Novo Testamento e você vai entender direitinho, mas eu vou ilustrar essa história aqui do Salmo 20 com a história de Caim e Abel. Os dois vão à igreja, os dois vão oferecer sacrifício a Deus, os dois vão oferecer um culto a Deus. E aí, diz assim o texto, versículos 4 até o versículo 7. Gênesis 4, versículos 4 a 7. Está escrito: Abel trouxe vamos ler o texto todo, né? Vamos ler o verso 2 também. Deu à luz a Abel e o seu irmão Caim. Abel foi pastor de ovelhas, Caim agricultor. Nada de errado aí, tá bom? Ser agricultor, ser pedreiro, ser engenheiro, ser marceneiro, ser professor. Nada de errado aí com as profissões. Porque Deus aceitou Abel, não aceitou Caim, porque Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor, então Deus não aceita. Não tem nada disso, não. Deus não tem preconceito. Deus aceita todo mundo. Debaixo do altar de Deus há lugar para todo pecador. Aí aconteceu que no final de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para Deus.
versículo 3, né? Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do rebanho e a gordura deste. Aí diz o texto, versículo 5, o versículo 4 ainda. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Em outras versões você vai encontrar: o Senhor se agradou de Abel e aceitou a sua oferta. Ao passo que de Caim, Deus não se agradou de Caim, por isso não aceitou a sua oferta. Você entendeu o Salmo 20? O salmista ora para que Deus aceite Davi, um homem cheio de fraquezas. Não esqueça, né, da mensagem. Eu falei que nós temos várias fraquezas. Fraqueza física, emocional, espiritual, social. Nós temos várias fraquezas. Nós temos pecados acariciados. Nós temos atitudes incorretas. Desejos insanos. E Deus, então o salmista ora para que Deus nos aceite em nossas fraquezas. E aí quando Deus aceita você, meu irmão, aí Ele aceita a tua oferta. Aí o teu culto é agradável a Deus. Aqui, vamos analisar aqui. Primeiro, muita gente diz que Deus foi preconceituoso e que Deus rejeitou Caim. E que aqui tem a prova de que uns foram predestinados para se salvar, outros foram predestinados para se perder. Mentira! O texto não diz isso. E eu provo para você pelo próprio texto. Caim ficou zangado. Então ele vai para Deus, ele reclama com Deus. E aí diz o texto, versículo 5. Caim e sua oferta Deus não aceitou. Caim ficou muito irado, fechou a cara. Então Deus foi atrás de Caim, diz o verso 6. Não foi Caim que foi procurar Deus, pedir perdão, pedir socorro, pedir ajuda. Não, Caim simplesmente fechou a cara e desistiu de Deus. Aí Deus vai atrás de Caim. Diz: Caim, meu filho. Verso 6, olha. Então o Senhor falou com Caim e disse: por que você está irritado? Olha que Deus amoroso. Deus vai atrás de Caim. Caim está zangado com Deus porque o culto de Caim não foi aceito, né? Primeiro, Caim não foi aceito. A motivação de Caim era errada. E quando a gente vem à igreja com a motivação errada, é melhor você nem vir. Porque Deus vai estar olhando o teu coração, meu irmão. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, que se você for dar uma oferta no altar e você tiver com o coração carregado de culpa e de remorso e de ódio do seu irmão, é melhor você não dar aquela oferta, é melhor você voltar para casa, se reconciliar com seu irmão, apagar essas mágoas do teu coração para Deus aceitar você e a sua oferta. Caim estava com raiva, Caim estava zangado, Caim estava infeliz. Ele estava com inveja. E ele não estava com o coração disposto a obedecer. Aí, Deus diz para Caim: por que você está zangado? O que eu fiz para deixar você zangado? Deus estabeleceu a lei. A lei era um cordeiro. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A oferta de salvação é para todos os que aceitam o plano de Deus. Não há 10 caminhos, 20 caminhos, 50 caminhos para o céu. Só existe um, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. E nós temos que passar pela cruz e ser purificado em seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tente comprar sua salvação. Não tente comprar a graça de Deus. Não tente comprar a misericórdia de Deus. Não tente comprar o céu. E tem muita gente hoje lotando igreja, tentando comprar os milagres de Deus, comprar o favor de Deus, comprar a graça de Deus. Mas sai da igreja e com o coração carregado de pecado e nunca quer obedecer.
O salmista ora para que Davi seja aceito, as ofertas sejam aceitas. E quando a gente entrega primeiro o coração a Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, oferece os nossos sonhos para Deus, oferece os nossos desejos para Deus, oferece os nossos projetos para Deus, aí a gente espera pela vontade de Deus, de conformidade com a sua palavra. A gente passa a andar e viver debaixo da vontade de Deus. Aí a nossa vida vai ser abençoada. Aí Deus vai realizar todos os nossos planos. Aí, Mateus capítulo 6, verso 33, vai ganhar sentido real. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Meu querido irmão, minha amada irmã, meu jovem, minha jovem, meu amigo, minha amiga, Deus ama você. E Ele pergunta para você hoje, qual é a sua motivação em buscá-lo? Qual é a sua motivação ao frequentar uma igreja? Se a sua motivação não for relacionamento, não for entrega, a entrega de si mesmo a Deus, a sua ida à igreja, o seu sacrifício, seus cultos é inútil. Leia de novo Isaías capítulo 1 e leia depois, compare com Gênesis capítulo 4. Os dois foram para a igreja, os dois ofereceram sacrifícios, os dois ofereceram culto. Um sai da igreja abençoado, curado, perdoado, transformado. O outro sai vazio, com raiva ainda. E Deus procura, mesmo assim, Deus ainda procura Caim. Deus vai atrás dos errantes, porque Deus é misericordioso. Deus ama você. Ele insiste com você, Ele está batendo a porta do teu coração agora. Ele está falando com você. Você já teve vontade de desligar esse vídeo. Mas o Espírito Santo não deixou, porque Ele está querendo falar com você. Caim, por que você está irado? Se você fizer o que é certo, você também não vai ser aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está na porta, à tua espera, e ele vai destruir você. E compete a você vencer o pecado. Versículos 6 e 7. O que é que estava impedindo Caim de ser aceito por Deus? Pecado acariciado em seu coração. Pecado arraigado na vida. E nenhum sentimento de arrependimento. Nenhum sentimento de tristeza, nenhum sentimento de abandono do pecado para agradar a Deus. Você entendeu agora o Salmo 20, verso 3 e 4? Que Deus aceite as tuas ofertas. Que se lembre dos teus holocaustos. E que Deus aceite as tuas ofertas. E que Ele realize em você todos os teus planos. Quando? Quando você estiver buscando a Deus de todo o seu coração. Quando você estiver disposto a abandonar o pecado para ser fiel a Deus. Provérbios 28, versículo 9, versículo 13, diz que Deus não pode responder às nossas orações do jeito que a gente quer, se a gente não obedecer à lei. Caim não estava disposto a seguir a lei de Deus. A lei era, mate um cordeiro, porque Jesus Cristo precisava morrer para salvar o pecador. Caim vai trocar o sacrifício do cordeiro por oferta de cereais e frutas. Deus não aceita o meu caminho que eu traço para o céu. Eu preciso aceitar o caminho que Deus já traçou. E esse caminho passa pelo Calvário. Eu e você não podemos alcançar as bênçãos de Deus. Deus tem muitas bênçãos para mim e para você. E essas bênçãos estão condicionadas a você se colocar na posição de viver e agradar a Deus com a sua vida. Eu quero encerrar esse texto com Romanos capítulo 12. Meu amado,
O Salmo 20 é um salmo de bênçãos. Deus quer realizar maravilhas na tua vida. Agora você tem que ir à presença de Deus. Lembra da mensagem do santuário? Você tem que ir à presença de Deus. Mas você precisa purificar seu coração. Não faça como Caim. Você tem que oferecer um sacrifício para você ser aceito. Você agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, Deus aceita a sua oferta. Deus aceita o seu culto. Deus aceita os seus pedidos. 1 João diz que quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, Ele concede, Ele atende às nossas orações. Romanos capítulo 12, eu quero encerrar essa mensagem com esse texto, está escrito assim. Romanos 12, versículo 1 e 2, está escrito: meus irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Que Deus aceite os teus holocaustos, disse o Salmo 20. Que Deus aceite as tuas ofertas, que Deus aceite os teus sacrifícios de cereais. Ele diz aqui, portanto, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e que agrade a Deus. Este é o culto que vocês devem oferecer a Ele. Percebe? O Salmo 20, verso 3 e 4, tem que ver com a adoração. E o pedido do salmista é para que o Davi que adora a Deus seja aceito no altar e tudo que ele der para Deus seja agradável a Deus, seja aceito por Deus. Primeiro Deus se agrada de você, porque Ele ama você. Depois Ele vai se agradar das tuas ofertas. Tem muita gente que acha que Deus fica feliz quando você traz uma oferta gorda para a igreja. E aí Jesus Cristo vai dar um tapa na cara da gente ao dizer que uma viúva levou uma pequena oferta para a igreja e ela deu a melhor e mais sublime oferta do que todos naquele dia. Porque ela deu o coração para Deus. Diz o texto de Lucas que ela deu o coração. Ela não deu 2 moedas. Você pode conferir esse texto lá em Lucas, capítulo 21, a oferta da viúva pobre. Jesus Cristo vai dizer aos discípulos que todos ali deram o que sobrou, mas a viúva, ela deu tudo. Ela deu seu próprio coração. Ela deu todo o seu sustento. Isso é o que fez toda a diferença no relato de Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo chama a atenção para um detalhe que talvez eu e você nunca tenha percebido. É que Deus vê. Tudo que você está fazendo está claramente delineado diante de Deus. Não podemos nos esconder, não podemos simplesmente ignorar que Ele é um Deus poderoso, preocupado com você, que se preocupa com a tua adoração. Todos ali estavam trazendo suas ofertas. Alguns traziam grandes somas de dinheiro. Faziam questão de fazer barulho ao depositar seu dinheiro para chamar a atenção. Porque essa é a religião do egoísmo. Eu sou melhor do que você. Então Jesus Cristo vê uma viúva, uma mulher pobre, que aos olhos da sociedade não tinha qualquer valor. Então Jesus Cristo chama a atenção também para um aspecto do preconceito religioso. Qual é a motivação que você tem ao vir à igreja para adorar a Deus?
Então Jesus Cristo mostra uma mulher pobre, viúva, dando 2 moedas. Isso é adoração, meus irmãos. Nós não adoramos a Deus com o que nós damos para Ele. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, com as nossas motivações, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Nós exaltamos ou humilhamos a Deus. Nós honramos ou desonramos a Deus. Caim chegou diante de Deus para oferecer um sacrifício de frutas e verduras, quando Deus pedia um cordeiro. As pessoas estavam levando para o gasofilácio ali, para a caixa das ofertas, o que sobrou. Mas a mulher está dando o próprio coração. Essa religião moderna, em que você quer os favores de Deus, quer as bênçãos de Deus. E o Salmo 20 diz que Deus pode dar a você as bênçãos, né? O salmista ora para que Davi seja aceito e que Deus aceite suas oferendas, seus holocaustos, seus sacrifícios, e que Deus realize todos os seus projetos. A religião moderna propõe para você que Deus vai te dar tudo o que você precisa, tudo o que você quiser, se você barganhar com Deus. Então Deus é desonrado porque você desobedece à sua lei. Deus é desonrado porque você e eu simplesmente negligenciamos a coisa mais importante, que é um coração submisso à vontade de Deus. Israel estava saindo do Egito, e ao sair do Egito, eles pediram comida para Deus, pediram carne, e Deus enviou o maná. E antes de enviar o maná, no capítulo 15, Deus faz uma prova para esse povo. Deus dá água da rocha para eles. E ele diz no verso 26, se vocês ouvirem com atenção a minha voz, e vocês prestarem atenção ao que Deus fala com vocês, e se você fizer o que é reto diante dos meus olhos, diz o Senhor, se você de fato der ouvidos aos mandamentos, se você guardar os estatutos todos, se você obedecer a todas as minhas leis, olha o que Deus diz, nenhuma enfermidade permitirei que venha sobre você, porque eu sou o Senhor que cura você. O problema nosso, da nossa adoração moderna, é que a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer os milagres de Deus, mas a gente não quer compromisso com Deus. Eu falei nessa mensagem que a gente está procurando Deus só quando a gente precisa dele. Deus é um caixa eletrônico, Deus é uma farmácia, Deus é um pronto-socorro. E depois que você sai do pronto-socorro, muitas vezes nem o remédio que o médico prescreve para a gente, do tratamento pós-consulta, a gente não toma. Já estou bem, já estou bom, não preciso mais. O médico diz, é bom fazer os exames. Você sequer se lembra mais do médico, nem do nome dele. Você começa a continuar vivendo a sua vida até sentir dor de barriga de novo. Aí você corre para o médico. Você fez o que eu pedi? Ah, não sei o que. Tá. Inventamos desculpa. Assim tem sido a nossa vida espiritual. Chula, vazia, destituída de poder. Porque a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer o compromisso. O Salmo 20. Esse que é condicional. Êxodo capítulo 15, verso 26, Deus diz, se você prestar atenção,
se você der atenção à minha palavra, se você der ouvidos à minha voz, se você guardar os meus mandamentos, se você obedecer aos meus estatutos e às minhas leis, eu vou abençoar você com saúde, com paz e com prosperidade. Deus disse a mesma coisa para Israel lá com o profeta Jeremias 17, verso 24, ele diz: se vocês pararam de desobedecer o meu mandamento, se vocês se desviar o seu pé de profanar o sábado, eu vou abençoar vocês com 3 coisas: saúde, felicidade e prosperidade. Mas a religião moderna diz que Deus só quer o coração. Então o Salmo 20 nos chama a atenção para a verdadeira adoração. Aquela adoração em que você busca de Deus um relacionamento, um compromisso, uma aliança, não apenas as suas bênçãos, os seus favores. Igrejas estão lotadas de pessoas buscando milagres e voltam vazias, assim como aquelas pessoas ali diante do ofertório que Jesus Cristo mencionou em Lucas capítulo 21. As pessoas estavam vazias e voltaram vazias, mas aquela viúva voltou para casa alegre e feliz, porque ela foi aceita por Deus. E Deus não só aceitou a viúva, mas também aceitou a sua oferta. Então Deus a abençoou. Porque é o Deus que provê o nosso sustento, nós vimos na mensagem de ontem, é o Deus que é capaz, que é fiel às promessas da sua palavra. Agora, você é fiel à palavra de Deus? Você é fiel ao seu compromisso com Deus? Toda a diferença está aí. Então, no Salmo 20, o salmista ora dizendo que, e esse que é condicional. Primeiro eu preciso abrir o coração para Deus me aceitar esse pecador que às vezes falha, que muitas vezes falha, para que Ele me ame, continue me amando. E então, quando eu percebo o perdão de Deus, quando eu percebo a graça de Deus inundando a minha vida, o perdão, a misericórdia de Deus inundando o meu coração, agora eu ofereço a Deus um culto de gratidão. Eu ofereço um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no meu culto racional. Isso chama-se adoração verdadeira. E procure na playlist do meu canal aí, nos vídeos. Deus está procurando adoradores. No início da minha série, O Jesus Radical, Deus está procurando verdadeiros adoradores. O Salmo 2 é um convite para você oferecer a Deus um culto racional, um culto vivo, eficiente, e aí você pode sentir as bênçãos de Deus cercando você de todos os lados. Pode continuar a perseguição, Deus não impediu a perseguição e Deus não interrompeu a perseguição, mas Deus abençoou Davi, Deus sustentou Davi, Deus protegeu Davi. E mesmo na tribulação, ele foi um socorro para a vida de Davi. E ele se propõe fazer isso com você. Mas para isso você precisa parar de desobedecer a Deus, parar de transgredir seus mandamentos e começar a ser fiel a Deus em todas as coisas. Parar de dar a oferta de Caim. Construir seu próprio caminho para o céu. O seu próprio caminho para a fidelidade e a obediência a Deus. Pela sua conveniência. Isso é bom para mim, eu obedeço. Isso não é bom para mim, então isso Deus já tirou da Bíblia. Já passou. Está no Velho Testamento. Está no passado. Isso foi para os judeus. Não, meus irmãos. A santa palavra de Deus, a santa lei de Deus é eterna como o próprio Deus. A lei é eterna. Está escrito no livro de Salmos 119, versículo 86. Deus quer um povo fiel, obediente, que ofereça a Deus um sacrifício vivo, uma verdadeira adoração. E aí você pode contar com as bênçãos de Deus.
Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti e queremos, Pai, que assim como o Senhor aceitou Davi e as suas oferendas, assim como o Senhor abençoou Davi, assim como o Senhor protegeu Davi, socorreu Davi, sustentou Davi, que o Senhor faça a mesma coisa conosco e que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas em nossa vida. É o nosso desejo, é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.